Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Por esse tempo de adoração. Glórias ao Senhor. Eu queria estar agradecendo a oportunidade de poder estar servindo a mesa nessa noite. E dizer que... E começar a dizer que nós precisamos estarmos mais atentos ao tempo que nós estamos vivendo. Qual é a demanda do Senhor, qual é a ordem do Senhor, qual é a direção do Senhor para nós nesses dias. E eu estava essa semana conversando com a minha filha, nós estávamos lendo a palavra juntos e nós estávamos falando sobre a igreja do Senhor nesses dias, nos nossos dias, e nós estávamos lendo o livro de Apocalipse, e o mesmo texto que nós estávamos lendo junto ali, nós vamos estar compartilhando com vocês aí do outro lado nessa noite, amém? O livro é o livro de Apocalipse, no capítulo de número 3, a partir do verso 14. Os irmãos, perdoa eu aí, vocês do outro lado, porque a gente fica meio assim, não fica totalmente devido a só estar dentro das câmeras. E eu estava até comentando com o Chaminha aqui que eu vou pôr um monte de fotinha nos bancos da igreja para ter uma sensação diferente que ter um público. Mas eu creio que Deus ele é soberano sobre todas as coisas. Ele vai além daquilo que nós pedimos, vai além daquilo que nós pensamos, e Ele sempre nos surpreende. Então eu creio que da mesma forma como nós estamos presos a uma situação, eu creio que da mesma forma você pode ser tocado aí do outro lado, da mesma forma que se você estivesse aqui. Amém? Então seja tocado, seja mexido por essa palavra. Vamos ler a palavra em Apocalipse 3, a partir do versículo 14, que diz assim, ó. E escreve ao anjo da igreja que está em Laodiceia: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu conheço as tuas obras, que nem és fria, nem quente. Bom seria se fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e não tenho falta de nada? E não sabeis que és desgraçada, é miserável, é pobre, é cega, é nu? Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e seja vestido de vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. Eu repreendo e castigo todos os quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, eu lhe considerei que se assente comigo no meu trono. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, amados? Amados, eu consigo enxergar nesse trecho, nessa palavra que era para a igreja que estava em Laodiceia. E aqui fala ao anjo da igreja que está em Laodiceia. Eu vejo que Deus traz uma mensagem
não era para uma localidade, mas era para a igreja dele. E eu vejo também que existe uma mensagem que Deus trouxe nesses dias também para a igreja dele. Não só para a COD, não só para a igreja do fulano, ou a igreja ciclano, a igreja A ou a igreja B, mas para todos nós, como igreja de Cristo. Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer que existe uma situação aqui que nós precisávamos considerar que existe uma grande diferença entre você considerar aonde você está em Deus, você considerar que você está em um determinado lugar em Deus, e existe o outro lado que é aonde Deus considera que você está, aonde você está em Deus, né? Nos pensamentos de Deus, nos sentimentos de Deus, como Deus te vê, e como você se considera, e como você considera o lugar que você está em Deus. Eu queria ser um pouco mais assim, conseguir explicar melhor isso, mas o mais simples que eu consigo é dizer assim, como você se vê em Deus e como Deus vê você. Essa seria o questionamento chave aqui. Por que eu estou dizendo isso? Porque a igreja aqui, ela dizia que ela era rica. Mas ela era rica porque essa igreja, ela tinha posses. Ela era uma igreja dentro de uma sociedade onde eles tinham posse. Então eles consideravam uma igreja rica, né? Mas quando Deus fala assim com eles, assim, olha, vocês não são ricos, vocês são pobres. Por quê? Porque eles achavam que eles estavam em um lugar, mas esse lugar que eles estavam era um lugar, vamos dizer assim, físico. Um lugar que eles achavam que eles estavam num lugar físico, num bom lugar, fisicamente falando. E eles achavam que esse bom lugar que eles estavam fisicamente falando era o mesmo lugar que eles estavam espiritualmente falando. E eles eram ricos de dinheiro e pobres no Senhor, medíocres no Senhor. Então, o que eu quero dizer com isso, amados? Eu quero dizer que nós precisamos sempre estar revendo o lugar que nós estamos em Deus. Será que nós estamos nesse lugar que muitas vezes a gente considera estar? Deixa eu ser mais específico. Será que nós consideramos estar nesse lugar de ativação em Deus que nós falamos que estamos? Será que nós estamos nesse lugar de maturidade em Deus que a gente considera que nós estamos? Será que nós estamos nesse lugar de entendimento, de clareza em Deus que a gente acha que está? Porque essa igreja era uma aos seus próprios olhos, aos olhos da sociedade. E era outra aos olhos de Deus. E o que nos interessa, amados, é o que nós somos aos olhos de Deus, e não aos nossos olhos. Porque a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. E eu vejo que nesses dias nós temos vivido um período grande de distração, né? É como essas pessoas aqui, elas se iludiram com tudo aquilo que elas tinham. Nós estamos passando por um tempo de muita ilusão, de muita escuridão, de falta de clareza do Senhor. E o Senhor esperava uma outra resposta dessa igreja, da igreja que estava em Laodiceia. Ele esperava uma resposta assim: nós temos o físico, mas nós precisamos daquilo que só o Senhor pode trazer para nós. Era essa a resposta que a igreja precisava dar nesses dias, que Deus esperava que a igreja desse. Nós estamos em um lugar bom, mas esse ainda não é o lugar que Deus quer que nós estejamos. Talvez você esteja considerando que você está no lugar bom, mas Deus quer levar você para um lugar nele,
e não no lugar bom, que você considera ser bom. Então, em primeiro lugar, vamos pensar nisso. Vamos estar nesses dias pensando nisso, porque uma grande oportunidade tem sido uma grande porta, uma grande oportunidade tem sido dada a nós nesses dias. De nós reconhecermos o lugar que nós estávamos e passarmos para o lugar que Deus quer que estejamos. E por esses dias nós temos conversado bastante sobre oportunidade, sobre o aproveitar da oportunidade, sobre o entendimento da oportunidade que Deus está nos dando nesses dias. E também nós acabamos vendo que muitas pessoas estão se perdendo, deixando o tempo passar, deixando perdendo essa oportunidade dessa porta aberta que o Senhor abriu. Eu queria até brincar um pouco com vocês e dizer que logo quando o Covid-19 veio, que a gente ficou sabendo da pandemia, eu começava a brincar lá em casa que não era o Covid-19, era o Convite-19. É irônico, mas assim, não me entenda mal. O Convite-19 por quê? Porque a doença veio, mas também veio junto com a doença um convite de Deus a nós estarmos construímos dentro dos nossos lares, dentro das nossas casas. Um convite de Deus para nós deixarmos as máscaras, deixarmos aquilo que é ilusório, aquilo que é teatro, para vivermos uma realidade dentro dos nossos lares, nos construindo como pais, nos construindo como filhos, nos construindo como marido, como mulher, enfim, nos construindo mutuamente dentro dos nossos lares. E eu assim, amados, eu entendo que essa oportunidade, essa janela, ela continua aberta. E nós precisamos aproveitar dessa oportunidade. Porque aqui no versículo 18, Deus falou assim: olha, eu aconselho vocês que compres ouro provado no fogo para que você possa ser rica, para que vocês possam enriquecer. E aí eu fiquei conversando com a minha filha, falando assim: filha, o ouro provado no fogo. O ouro provado no fogo significa algo que foi purificado, algo legítimo agora. É algo puro agora. E ele fala do ouro, fala sobre comprar o ouro. Eu creio que esse comprar, amados, ele traz um sentido assim que nós precisamos comprar. Nós precisamos pagar o preço para ter esse ouro. Está exigindo de nós que a gente dê alguma coisa de nós para adquirir isso. Porque se compra, amados, se compra um valor com outro valor. Então nós precisamos pegar aquilo que nós temos, ir lá e comprar esse ouro. O que eu quero dizer com isso? Que nós precisamos pagar de fato um preço. Porque, vou trocar em miúdos aqui, as coisas não são tão fáceis assim. As coisas não são tão pobres assim, tão medíocres assim. As coisas não funcionam de uma forma tão preguiçosa assim. As coisas não vão dessa forma que muitas vezes nós estamos levando, de uma forma leviana, de uma forma fraca. Porque se nós não irmos comprar esse ouro, nós não vamos ser ricos em Deus. Nós não vamos ter valores em Deus. Nós não vamos agregar valores em Deus. Mas nós vamos mais agregar valores fora de Deus do que em Deus. E também fala de vestes, né? E seja vestido de vestes brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez.
a vestes brancas, ela fala de uma pureza, fala de uma santificação. Então, a gente tem que pensar o seguinte, amados, até que ponto nós precisamos buscar esse ouro, buscar essas vestes, até que ponto nós precisamos nos esforçar para ser, não para olhar mais com os nossos olhos para nós mesmos, mas ver Deus em nós. Ter a consciência de como Deus está olhando para nós. Ter a consciência de quem nós somos para Deus. Então é esse o recado que eu quero deixar essa noite para o coração dos irmãos. Não se permita achar que você está no lugar que você não está. Não se permita ser presunçoso. O que é presunçoso? É uma pessoa que presume estar em um lugar, em uma determinada situação e não está. Então a gente vai ter que sair desse lugar de presunção. Esse lugar de, eu estou bem, será que realmente você está bem? Eu tenho batido nessa tecla, porque muitas das vezes a gente pergunta para os irmãos, você está bem? Eu estou bem. Não está te faltando nada? Não está me faltando nada. E muitas vezes nós acabamos entrando no lugar de presunção. Do lugar de que, eu estou aqui, nesse lugar. E não está. Entenda, amados, não é que eu deseje, não é que eu estou falando que você não está. É que eu estou falando que cada um de nós precisamos olhar para dentro de nós. Como Deus fala no recado da ceia, né? Aquele que vai cear, ele olhe para dentro de si e veja se há algum pecado em você mesmo. Se esquadrinhe. Então, esses dias são os dias de você se esquadrinhar, auto se conhecer, para ver se não há em você algum pecado, alguma negligência, alguma frieza espiritual, alguma apatia espiritual. Porque eu tenho conversado com algumas pessoas e eu tenho comentado com elas que eu aguardava que o fim desse enclausuramento que nós estamos ainda, que quando nós voltássemos para o convívio da igreja, para dentro do templo, nós íamos voltar. E essa estava sendo a mensagem dos homens de Deus naqueles dias. Que quando tudo acabasse, a igreja ia voltar explodindo. Ia voltar assim, esplendorosa, avassaladora, saqueando o inferno, porque ela ia voltar quando ela congregasse, ia ser uma explosão de milagres, de cura, de restauração, de salvação. E a gente teve um curto espaço de tempo que nós voltamos. E isso não aconteceu. Por que isso não aconteceu, amados? Porque antes que isso acontecesse dentro da igreja, ela teria que ter acontecido dentro dos nossos lares. Teria que ter acontecido. Eu estou julgando? Não, não estou julgando. Eu estou dizendo que pé de manga não dá laranja. Então, se a gente teve a oportunidade de voltar ao culto e não houve essa tal explosão que nós esperávamos, é porque lá dentro da nossa casa, lá dentro do nosso lar, a gente não entrou num lugar de entendimento. Nós estávamos sim num lugar de presunção, num lugar de distração. Porque se nós estivéssemos lá dentro dos nossos lares, nesses dias que a gente ficou lá dentro dos nossos lares, sem poder sair, e tivéssemos passado por um tempo de edificação, de restauração, de cura, dentro da nossa casa, amados, com certeza nós íamos voltar e nós íamos ocupar o templo, e ia ser uma coisa assim, uma explosão de poder, uma explosão de salvação, de cura, enfim. Ia ser uma liberação de Deus muito grande quando nós nos reunimos. E
E eu não quero, assim, aqui trazer uma posição crítica para aquilo que aconteceu. Mas eu quero, assim, de uma forma, como o profeta, apontar o dedo e dizer assim: aonde a sua casa, a sua família, aonde nós estamos em Deus? Aonde nós estamos em Deus? Por que aonde nós estamos em Deus? Porque o lugar que nós estamos em Deus determina a manifestação dele em nós. Não adianta, amados, porque palavras não vão, elas não vão substituir uma prova, uma manifestação. A palavra não substitui a manifestação. Paulo disse assim: olha, eu não trago palavras persuasivas de sabedoria humana, mas de força e poder de Deus. Então, é necessário que haja uma manifestação do poder de Deus em nós, através daquilo que Ele está fazendo na vida de cada um, como indivíduo, como família. Então, amados, se não houve, ainda há tempo de isso acontecer. Eu creio que Deus ainda está nos dando esse tempo. De nós alinharmos os nossos lares, as nossas casas, vivemos o governo e o reino de Deus, a manifestação de Deus dentro dos nossos lares. E quando nós estivermos dentro dos nossos lares construídos, restaurados, transformados, curados dentro dos nossos lares, que a gente se reunir, quando lares se reunirem, lares curados se reunirem num só lugar, haverá uma explosão. Haverá um manifestar poderoso de Deus. E assim, sem dúvida nenhuma, é isso que Deus quer. É isso que está no coração de Deus. Então, preste atenção. O convite ainda está valendo, vamos dizer assim. O convite ainda está, ele está de pé. O convite, a intencionalidade, a intenção de Deus ainda tem sido a mesma. Ele quer que nós aproveitemos para ter uma reação, agirmos dentro do querer e da vontade dele, como ele aconselhou a igreja de Laodiceia a comprar o ouro e a vestir vestes novas, vestes brancas. Assim ele está nos aconselhando hoje, agora, nesses dias. Compra ouro, troca as vestes, compra ouro, troca as vestes, seja rica e seja purificada, seja santa, seja justificada em Deus. Então, não considere mais que você é rica por presunção, não considere que você está pura por presunção, mas seja rica, seja pura em Deus. É esse o recado que o Senhor traz aos nossos corações, que o Espírito Santo possa queimar essa palavra dentro do seu coração a partir desse dia, que a segunda-feira venha a ser uma segunda-feira que ele venha queimar dentro do seu coração essa palavra. Então, o tempo de presunção acabou, amados. O tempo de achar que está, acabou. Nós precisamos estar. O tempo de presumir acabou. Nós precisamos ter certeza de onde nós estamos. E nós já sabemos o lugar que nós precisamos estar em Deus. Nós já temos essa clareza do lugar que nós precisamos estar em Deus. Então, que a gente venha ter a consciência, venha ter a coragem de correr para este lugar. E ser a igreja que Deus quer que sejamos. E não a igreja que a gente acha que deve ser. Deus abençoe a todos. Tenha uma boa semana. Deus abençoe muito, muito, muito. Beijo no coração de vocês. Estou com saudades. É difícil estar aqui desse lado e vocês aí do outro. Mas eu creio que no tempo de Deus, logo tudo isso acaba. Deus é soberano nas nossas vidas. Ele jamais perdeu o controle. Deus abençoe a todos. Amém? Deus abençoe. Vamos estar orando. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse tempo. Pai, que nós não venhamos que nós venhamos, Senhor, que nós venhamos sair deste lugar
de presunção, sair desse lugar de achar que nós estamos e ir para o lugar no Senhor, Pai. Ter a certeza que nós estamos num caminho, percorrendo um caminho, que esse caminho é o caminho que o Senhor preparou para nós. Deus, em nome de Jesus, Pai, que haja um despertar do Senhor para este tempo, que todos nós como igreja possamos entender que o Senhor tem nos dado essa oportunidade, e não que fique só no nosso entendimento, mas que venhamos a pôr em prática o plano e o propósito do Senhor para nossas vidas, Pai. E nós possamos reagir a esse plano que o Senhor tem para nós. Cada um de nós, Pai, dentro das nossas casas, dentro dos nossos lares. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Amém? Deus abençoe.